Presente. Posição. Com a palavra, senador Sérgio Moro. Questão de ordem, por gentileza. Posição. Presidente, eu acho que esses trabalhos têm sido muito bem conduzidos por Vossa Excelência e pelo senador Alessandro Vieira. E a comissão focou no crime organizado e, por superveniência de fatos, começou também uma investigação envolvendo o Banco Master, porque o Banco Master está ligado à REAG, que por sua vez lavava dinheiro do PCC e do Comando Vermelho. Me parece que esse é o objeto delimitado dessa investigação, dessa comissão. No entanto, nós somos surpreendidos aqui com a propositura de alguns requerimentos, tá, que não tem nenhuma pertinência temática com os temas dessa comissão. Vou dar um exemplo aqui. Convocação de Gisele dos Santos Carneiro da Silva, requerimento da senadora Soraya Tronic. Essa pessoa é ex-assessora da primeira-dama Michele Bolsonaro. A justificativa é para a investigação do cartão corporativo, dos gastos do ex-presidente. E aí foi colocado na pauta. Podemos até votar no mérito, e eu acho que não tem problema nenhum em fazer quebras aqui ou convocar, mas aqui é um requerimento que nitidamente não tem a menor pertinência temática com o tema dessa comissão. E aí qual que é o problema, presidente? Fica parecendo que está se querendo utilizar essa comissão para fazer o jogo político baixo, né? Outro caso aqui é Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal. O que ele tem a ver com o escândalo do Banco Master? Depois nós temos aqui também quebra do sigilo fiscal do Paulo Guedes. Ele tem alguma suspeita de ter algum envolvimento em alguma espécie de ilícito? Foi aprovada aqui a convocação, com o meu protesto, inclusive, mas nunca sequer se cogitou de algum envolvimento dele em nada ilícito ou recebimento de nenhum valor ilícito. A mesma coisa em relação ao Roberto Campos de Oliveira Neto. Vejo aqui também requerimentos envolvendo a oposição no estado da Bahia, né, como o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que, a meu ver, deixam de lado o fato de que, se nós vamos falar em Banco Master na Bahia, a principal suspeita recai sobre o senhor Rui Costa, o atual ministro da Casa Civil. O ministro da Casa Civil é conhecida essa história de que, através do Credicesta, concedeu exclusividade ao Banco Master e, do outro lado, proibiu que os servidores da Bahia tivessem a portabilidade para escolher taxas de juros menores no crédito consignado. Então, a observação que faço aqui a Vossa Excelência, que se investigue todo mundo, mas não se utilize essa CPI como um instrumento para a criação e exploração de fatos políticos que não tem nenhuma relação, ou que se faça uma seleção de alvos. Eu apresentei aqui, Excelência, 2 requerimentos ontem, 280 e o 281/2026, para que nós convoquemos, então, o ministro Rui Costa, para ele poder explicar as relações dele com o Banco Master, e, igualmente, convocar o Jerônimo Rodrigues Souza, que deu continuidade a essa relação especial do governo da Bahia com o Banco Master. Porque se é realmente para começar a apurar o que aconteceu no estado da Bahia, as responsabilidades recaem, as suspeitas recaem principalmente em cima do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Mas pediria aqui que requerimentos que não têm qualquer pertinência, e aproveito aqui o senador Alessandro Vieira presente, né, está sendo convocada a assessora da primeira-dama Michele Bolsonaro. Não tem nada a ver com crime organizado, não tem nada a ver com o Banco Master para apurar cartão corporativo. Senadora Soraya Tronic, que nem está aqui para justificar esse requerimento, que, a meu ver, é um absurdo. Convocar Valdemar da Costa Neto, que não tem nem suspeita envolvimento em crime organizado ou Banco Master. Quebrar sigilo fiscal do Paulo Guedes, não tem nenhuma suspeita de algo ilícito envolvendo ele. Então, se é para fazer um jogo político, eu talvez saia dessa CPI, então, porque eu não me presto a esse papel. E ficar aqui nessa discussão baixa. Vamos investigar o crime organizado e vamos investigar, como foi muito bem colocado pelo relator
inclusive por Vossa Excelência, o Banco Master, por conta das relações dele com o crime organizado e com a esfera de proteção em relação ao crime organizado. Mas mesmo em relação a isso, se formos fazer uma investigação, que seja uma investigação completa, sem escolher alvos selecionados. E se formos investigar, então, relações na Bahia, o papel central do Rui Costa e do governador atual, Jerônimo Rodrigues. Obrigado, senhor senador. Eu quero anunciar que, a pedido do autor dos requerimentos, senador Rogério Carvalho, encontram-se retirados de pauta os requerimentos 277 e 278 da pauta que foi anunciada. Então, esses dois requerimentos estão retirados de pauta. Eu concedo a palavra ao senador Humberto Costa, que eu acho que está no sistema remoto, quer fazer uso da palavra. Com a palavra, o senador Humberto Costa. Bom, senhor presidente, inicialmente eu quero pedir a Vossa Excelência que retire da pauta de hoje 4 requerimentos sobre os quais não há consenso de que sejam votados hoje. Não significa que não serão votados. E até eu gostaria de, para essa votação, estar presente, estar aí presencialmente. Então, os requerimentos 256, 258, 261 e 273, que nós poderemos discutir e votar na próxima semana. Com relação à manifestação do senador Sérgio Moro, é óbvio que a posição dele é absoluta e totalmente parcial. Eu pergunto o que é que o senhor Fábio Luiz Lula da Silva tem a ver com o Banco Master, com crime organizado e o seu sigilo fiscal, telefônico, telemático, bancário foi quebrado. Existem razões para essas pessoas que foram convocadas ou foram aprovados requerimentos, não é? Por exemplo, o senhor Valdemar da Costa Neto, não, ele não é acusado, mas ele é uma testemunha importante, é porque tem gente que acha que no processo judicial só tem o promotor e o juiz, mas tem as testemunhas. Ele declarou num programa de televisão que o senhor Daniel Vorcaro fez poucas doações eleitorais, tanto para o ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto para o governador de São Paulo. Ele disse com todas as letras isso. E o Daniel Vorcaro, cada dia que se passa, se mostra alguém que tem uma vinculação clara com o crime organizado. Hoje são muitas as especulações sobre recursos de fundos que foram para o REAG, terminaram passando pelo Banco Master. Então, ele viria como uma pessoa que poderia testemunhar aqui sobre fatos como esse. Eu acho que em toda a CPI, em toda a investigação que acontece no parlamento, não é? A forma de nós resolvermos essas querelas é nós votarmos os requerimentos, porque esse julgamento do senador Sérgio Moro não é um julgamento com o qual todos nós venhamos a concordar, não é? Aliás, a extrema-direita nessa CPI e nesse Congresso Nacional, a única coisa que faz é fazer disputa política, é tentar jogar para o cenário da disputa eleitoral, não é? Uma investigação que deveria ser feita com a mais absoluta seriedade. Então, eu quero contestar essas colocações sobre os requerimentos que estão apresentados. Obrigado, senador Humberto Costa. Então, comunico que estão retirados de pauta, a pedido do autor do requerimento, senador Humberto Costa, o requerimento 256, 258, 261 e 273 da pauta deliberativa. Presidente, pela ordem. Com a palavra, senador Eduardo Girão. Muito obrigado, senhor presidente Fabiano Contarato. Quero cumprimentar também o senador Alessandro Vieira e, mais do que isso, eu quero me solidarizar com o senhor por um cumpridor do trabalho, da sua missão, como o senhor é aqui, eu sou testemunha, o senhor ter sido, de uma certa forma, intimidado
a partir de uma entrevista que o senhor deu e de outros posicionamentos que o senhor tem tido de forma transparente aqui no Senado Federal, pelo escritório de advocacia da família do ministro Alexandre de Moraes. É inaceitável esse tipo de intimidação. Quero manifestar a minha inteira solidariedade e quero aqui, presidente, fazer um pedido para o senhor. Na verdade, 2. Primeiro, que a gente nos mantenha, e o senhor é fundamental nisso. O senhor é uma pessoa que tem muito equilíbrio. Entramos juntos aqui no Senado Federal. Não deixe essa CPI virar palco político. Vamos nos atentar aos requerimentos que tenham realmente conexão com o que a gente veio fazer aqui. Então, me parece algo esdrúxulo, completamente politiqueiro, não é nem político. A convocação, quebra de sigilo da senhora Gisele dos Santos Carneiro Silva, só porque ela é assessora da primeira-dama, da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, porque não tem absolutamente nada a ver, é expor exatamente uma pessoa, uma jovem, inclusive, o julgamento público, a sua intimidade, as suas contas, que não tem nenhum indício, absolutamente nada com relação ao crime organizado. Então a gente precisa ser justo nesse aspecto. E segundo, presidente, já faz 30 dias, se eu não me engano, sua assessoria pode confirmar, que nós votamos os requerimentos aqui, daquele último bloco, que nós votamos vários requerimentos, inclusive o senador Alessandro tinha o da convocação da esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi. Eu tinha o convite. O senhor, tudo bem, optou pelo convite, acho justo. Só que já faz 30 dias e eu queria saber se houve uma resposta da senhora Viviane. Se não tiver havido, até por respeito a esta comissão, para que nós não sejamos desmoralizados, eu peço que o senhor transforme em convocação para que a gente possa concluir os nossos trabalhos. Nós temos 129 milhões de razões para fazer essa transformação em convocação. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, acolho a manifestação de Vossa Excelência e, dando continuidade aqui, nos termos do artigo 235, inciso 3º, a linha D, item 5, combinado com o artigo 89, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, propõe a votação em globo dos requerimentos constantes da pauta. Os senhores senadores concordam com a proposta? Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, para a gente dar celeridade aos trabalhos. Eu consulto se há divergência com relação aos convites. O requerimento 250, requerimento 275. Convite ao senhor Frederico Murta, delegado de Polícia do Estado do Mato Grosso, da senadora Soraya Tronic, e o requerimento do senador Humberto Costa convidando o senhor José Pedro Gonçalves Tax, advogado e ex-senador e ex-governador do Mato Grosso, a comparecer a essa comissão a fim de prestar informações perante a comissão parlamentar. Os senadores concordam com os convites para essas pessoas? Volto a falar, uma coisa é aprovar o convite, outra coisa efetivamente se elas virão aqui. Com relação à ordem de oitiva, senador, isso eu tenho feito um contato em conjunto com o relator e a gente tem feito, até mesmo, para o senhor ter ideia, eu tenho tido a cautela de colocar 2 convidados, porque caso não consiga uma decisão judicial, pelo menos a gente assegura uma oitiva de uma pessoa, como é o caso do que vai acontecer hoje na segunda parte. Nós temos 2 convidados, 2 pessoas convocadas, apenas uma irá comparecer. Então, isso está sendo feito, aprovado o convite, eu vou dar a resposta ao senhor no momento oportuno em que ela for acionada para comparecer e ela vai dizer se, uma vez convidada, se ela vai comparecer ou não. Eu só estou falando que é para a gente dar celeridade. Se não for ter destaque nesses 2 convites, a gente aprova simbolicamente esses 2 convites e vê posteriormente a questão da conveniência e oportunidade para a oitiva dessas pessoas, que eu teria a sensibilidade de assim o fazer.
fazer. Se não, aí então a gente vai ter que ir para o voto nominal. Volto a falar, toda a pauta que foi aqui deliberada, eu pautei, e a pertinência, a fundamentação fica por conta do autor do requerimento. Então, o autor do requerimento vai ter oportunidade para manifestar a sua fundamentação, justificando por que está sendo convocado, por que está pedindo a quebra de transferência de sigilo bancário, telemático, fiscal, qualquer que seja. E aí, sim, no voto, num espaço democrático, os colegas, com todo respeito, sabem da minha conduta aqui. Eu volto a falar, eu tenho projetos aqui que enquanto presidente da Comissão do Meio Ambiente, que eu era radicalmente contra e pautei. Por quê? Porque eu respeito, eu tenho que me curvar à decisão do órgão colegiado. Então, o requerimento está feito. Quem tem divergência sobre aquele requerimento de convocação, ou de convite, ou de quebra, ou de transferência, destaca. E a gente vai para o voto. E votou. Perdeu, não vai convocar, não vai transferir, e assim sucessivamente. Eu só pediria para a gente ganhar tempo, porque a gente tem uma pessoa para ser ouvida, e a gente vê. Eu só faço a pergunta de forma bem objetiva. Esses 2 convites, a gente tem consenso para aprovar convite dessas pessoas, senão nós vamos para o voto, a votação vai ser nominal. Senhor presidente... Com a palavra do relator. Obrigado. Apenas para tentar colaborar na condução dos trabalhos e também colaborar para que essa comissão não desperdice seu tempo e seu foco. No tocante ao requerimento número 275, um convite do senhor Pedro Taques, existem outros 2 requerimentos de convocação. Então, a minha sugestão é pela prejudicialidade desse convite, uma vez que votaremos logo em seguida a convocação. E esse é um ponto que merece já uma reflexão antecipada da comissão. Estamos trazendo para cá essa situação e o requerimento inicial de convocação do senhor Pedro Taques, ex-senador, ex-governador, ex-procurador da República, se dá por conta de documentos e informações que ele traz referentes à atuação do Banco Master no estado do Mato Grosso, num contexto específico. Mas é muito importante também deixar registrado, para que todos votem com absoluta consciência, que também estaremos importando para essa comissão uma disputa política local. Nós temos lá uma disputa entre o senhor Pedro Taques e o atual governador Mauro Mendes, os 2 pré-candidatos ao Senado pelo estado. E os 2 procuraram a comissão, os 2 apresentaram documentação, com documentações absolutamente conflitantes com relação ao objeto. Então, a minha visão é que é válida a convocação para que seja ouvido, não convidado, porque isso aqui não é espaço para seminário, convocado como testemunha para assumir o compromisso de falar com as responsabilidades da lei e que apresente os documentos e se responsabilize pelo que fala, porque a gente tem que dar consequência às coisas. A gente fica aqui reclamando de decisão do Supremo que barra uma convocação, que derruba uma quebra de sigilo, mas se a gente vota e aprova convocação e quebra de sigilo sem um mínimo de reflexão e profundidade, a gente é que está se desmoralizando, não é o Supremo. A gente vai votar, e eu acho importante, Fabiano, que a gente faça uma análise requerimento por requerimento, em alguns dos casos pelo menos, para que as pessoas fundamentem. Qual é o indício que você tem para pedir uma medida que é extrema, que é a quebra de sigilo? Nem todos têm, e ninguém tem a obrigação de ter formação jurídica. Para ser senador, para ser deputado, não é isso. Mas todos nós temos assessoria, tem consultoria na casa, para que possa entender para que serve cada coisa e qual é a fundamentação mínima. Então, se eu vou pedir uma quebra de sigilo, tem que ter fundamentação, nexo com quem está fazendo, apontamento de que esse é o único caminho para quem possa ter essa prova. Ela não pode ser produzida por outro meio menos gravoso, porque uma quebra de sigilo não vai mostrar só um fato que você está investigando, ela quebra inteiro, né? Você vai ter todo o acesso. Então, essa reflexão, presidente Fabiano, com a tolerância do seu tempo eu faço, para que a gente possa conduzir o trabalho de forma produtiva. E, particularmente, defendendo no caso dos convites, que é a questão que o senhor coloca neste momento, que esse especificamente seja desconsiderado para que a gente aprove logo a convocação. Eu acolho a manifestação do relator, senador Alessandro Vieira, mas eu vou manter a deliberação dos convites, porque eu entendo que uma coisa não está prejudicial à outra. A gente pode muito bem aprovar o convite e rejeitar a convocação, ou pode aprovar, rejeitar o convite e rejeitar a convocação. Então, eu vou manter o convite aqui feito para essas pessoas e eu consulto se podemos votar de forma simbólica ou se serão destacados para votação do convite
a conveniência e a oportunidade para ouvir aqui, isso vai ser de acordo com o trabalho que eu vou dialogar enquanto presidente e até mesmo em diálogo com o relator. Eu só queria fazer essa manifestação. Eu consulto os senadores aqui presentes se querem destacar esses convites. Se quiserem destacar, nós vamos para o voto para convite. Oportunamente vai ter a deliberação das convocações. Quero também informar a essa CPI que, com relação a todas as quebras de transferência de sigilo, elas serão nominais, individuais, tendo em vista determinação, eu acho que a orientação do próprio Supremo Tribunal Federal, então, justamente para a gente ter responsabilidade naquilo que vai aprovar aqui com relação à transferência de sigilo. Mas agora nós estamos para caminhar, eu só queria saber se os colegas querem destacar esses dois convites, 250 e 275, se for, se manifeste, por gentileza. Eu gostaria, presidente, assim, de concordar com o senador Alessandro Vieira, né? Nós não estamos aqui, assim, fazendo palestra, seminário, a sociedade aguarda um posicionamento firme dessa comissão, para que não haja desvio de foco, mas ao mesmo tempo para que a gente possa cumprir o nosso dever. Convite, a gente está vendo. A gente está percebendo que não está funcionando o instrumento de comissão parlamentar de inquérito. Com todo respeito. Então, se o senhor tomar decisão, a gente tem que aceitar. Essa Eu só questão para mim já está prejudicada. de reforçar isso. Essa questão já está prejudicada. Nós vamos entrar com a convocação também. Tá? Não, tá, eu acho que está na pauta. Não, já está na convocação. Eu estou falando no caso de outros que foram aprovados convites, senador, como da... Tenho serenidade e equilíbrio para isso. Eu só quero saber, alguém vai destacar os convites? Se não for, senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!